Boa noite também. Quem nos acompanha no Evangelho desta noite, da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, seja bem-vindo. Aquele que está na sua casa, se ainda não colocou o copinho de água para ser energizado, para receber as forças da espiritualidade, faça enquanto nós fazemos alguns comentários preliminares com relação ao Evangelho dessa noite que a gente aguarda. Muito bem. Meu nome é Rubens. Estou aqui novamente com vocês. Graças a Deus, graças ao Pai. E o tema dessa noite, que foi indicado pela espiritualidade, é o perdão. Eu estava no domingo preparando o Evangelho. Tenho 7 netos. E um desses netos perguntou o que eu estava fazendo no domingo. Eu disse que estava preparando o Evangelho. Ele perguntou qual é o tema. Eu falei, é o perdão. Ele falou, nossa, avô, está muito difícil, né, o perdão nessa época, né? As pessoas estão muito bravas, muito violentas. E nesse momento dessa pergunta, me deu, né, automaticamente a espiritualidade trabalha com a gente. E eu disse para ele, olha, para fazer um comentário sobre o perdão, sobre o atual momento que nossa terra está vivendo, nós vamos ter que voltar um pouco no tempo de Moisés. Moisés, em 1446 a.C., portanto, há quase 4.000 anos atrás, teve que fugir do Egito, levando com ele, em função de perseguições, de morte, de promessa de morte dos primogênitos, das crianças. E ele reuniu todos os hebreus, várias e várias tribos, que naquele tempo eram tribos, e foi em busca da terra prometida. Para atravessar o deserto, que tem aproximadamente 200 quilômetros, eles demoraram 40 anos. Vocês imaginam o que é isso? Hoje, 200 quilômetros, nós colocamos no GPS, no Waze, ele dá até a hora que nós vamos chegar. Moisés não tinha esse recurso. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinham nem cabanas para abrigar as pessoas que o acompanhavam. E aí que entra o perdão. As ofensas, traições, disputas pelo poder eram resolvidas em lutas e desafios sangrentos. Não se sabia o que era perdão. Tudo era resolvido nas lutas. Tribos e tribos eram dizimadas. Era olho por olho, dente por dente. Tem um grande pensador que ele diz que se tudo na nossa vida fosse olho por olho, dente por dente, nós acabaríamos cegos e banguelos. Né? Mas Moisés foi persistente. Atravessou quase 4 quilômetros do Mar Vermelho. E nesses 40 anos, para vocês terem uma ideia, foram gerações. Idosos foram ficando pelo caminho, foram nascendo novas crianças. Quando chegou no final, nós estamos basicamente com outra geração. Por isso, em função de tudo isso que nós estamos vendo aqui, é que as leis, o que Moisés recebeu no monte, os mandamentos, se vocês prestarem atenção, acho que 7 ou 8 dos mandamentos começa com não.
Não matar, não roubar, não trair, não levantar falso testemunha, porque tudo era proibitivo. Era olho por olho, dente por dente, senão não conseguiriam administrar todo o conflito com aquelas tribos. Já no ano 4 antes de Cristo, data de nascimento de Cristo, até o ano 29 depois de Cristo, com a chegada, Jesus Cristo mudou totalmente a forma de encararmos as desavenças, os problemas, as disputas. Veio Jesus e disse: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Quanta humildade, né? É muito difícil, até hoje, com todos os estudos, com tudo que nós passamos das leituras, dos trabalhos numa casa espírita e outras religiões automaticamente. É uma prática quase impossível, porque nós vivemos de ressentimento. O que é o ressentimento? É você sentir novamente aquilo que você passou. Então nós ficamos parecendo aquele camelo no deserto, que ele pega lá a água e aquele pouco de ração e fica 7 dias atravessando, não sente falta de nada. Fica mastigando aquilo ali. E assim somos nós com os nossos problemas. Assim somos nós com a nossa dificuldade de perdoar, de chegar no nosso irmão e falar para ele o quanto ele nos faz falta. Não vou falar os perdões citados por Jesus, mas um dos mais importantes, não ofereçais resistência, ame o teu próximo. Se alguém te dá um tapa na face direita, ofereça-lhe também à esquerda. Evangelho de Mateus. Amai aos vossos inimigos e orai por aqueles que te perseguem. Eu não preciso nem perguntar para vocês o quanto é difícil agirmos dessa forma. Mas também é fácil. Na evolução do Evangelho, o motivo dessa nossa encarnação, nós vamos entender por que devemos agir dessa forma. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhes Jesus: não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 77 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Nessa altura do campeonato, me perguntou: mas de onde surgiu esses 70 vezes 7? Fez a continha, deu 490. Muito bem. Se nós recorrermos da Gênesis, nós vamos saber, primeiro, a dificuldade de traduzir os dialetos antigos para os que nós usamos hoje. Mas diz que quando Caim matou Abel, Deus chegou e fez uma marca em Caim. E disse: ninguém vai te matar, ninguém vai te ofender. Porque se te ofenderem, ele será vingado 7 vezes. Muito bem. Caim abandonou as terras onde eles plantavam, onde cultivavam, e foi criar a sua vida. Na 6ª geração de Caim, o filho dele também cometeu assassinatos.
E quando se reportou a história do pai, de Caim, ele falou: se meu pai teria que ser vingado 7 vezes, eu vou ter que ser 70 vezes 7 vingado. Foi aí que tudo começou, meus irmãos. Logicamente que com a chegada de Jesus, com a evolução da comunicação, dos dialetos, das transcrições nos livros, aí que Jesus entendeu, não é vingar, é perdoar. Então, durante as nossas encarnações, eu tenho certeza que muitos de vocês não vão precisar chegar nos 490. Mas se começarmos a partir de hoje, eu tenho certeza, não vamos preocupar com a contagem, mas preocupar que nós teremos um mundo bem melhor. 1864 é o capítulo 10, que é o tema dessa noite, onde no seu item 1 e 2 ele fala sobre o perdão. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes os homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É muito claro. É muito claro isso. É a lei da causa e efeito. Nós precisamos ter a humildade de aceitar e de dar o perdão. E tem uma máxima na doutrina que ele fala: é mais fácil você dar do que receber. É mais fácil você perdoar do que ser. É mais gratificante você receber o perdão do que ser perdoado. Por que será? É muito do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Muitas das vezes, quando recebemos uma ajuda ou recebemos um perdão, a gente se sente, às vezes, humilhado. Mas não quando a gente perdoa ou quando a gente dá ou faz alguma coisa para o nosso próximo. Misericordioso, segundo o dicionário, é aquele que perdoa os pecados, aquele que é compassivo e bondoso para com os seus semelhantes, aquele que não julga para não ser julgado. Portanto, misericórdia é igual ao perdão. O que significa o perdão, segundo a doutrina espírita? Consiste no esquecimento total das ofensas recebidas. O Evangelho nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos do perdão alheio. A misericórdia divina sempre concede, através das reencarnações, oportunidades de repararmos nosso passado culposo, alicerçando-nos um novo destino. Quando pedimos na oração, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido, estamos assumindo o compromisso de esquecer sem restrições ou imposições todas as ofensas recebidas. O perdão sincero nos leva a fazer aos adversários aquilo que desejamos que os outros nos façam, pois perdoá-los é perdão para nós mesmos. Se reconhecermos no inimigo de hoje uma vítima do nosso passado culposo, aprendemos que orar por ele é caminhar para a nossa própria libertação. É no Pai Nosso, né? Quando nós fazemos o nosso Pai Nosso, nós estamos basicamente pedindo ao nosso Pai tudo isso que está aí. Mas que às vezes parece que nós fazemos a nossa oração em desdobramento. Recomeçamos 2 ou 3 vezes sem em nenhum momento estar conectado com Deus e com a espiritualidade.
Essa parte eu, coincidentemente, não é a espiritualidade sempre ela caminha junto com o nosso dia a dia. É um livro que eu estou lendo, que até sugiro para todos que leiam. É do Miramês, do médium João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Ele fala aqui sobre o médium ofendido. O médium ofendido cai na dimensão das trevas. E o atrasado no perdão mistura o que tem de bom no coração com um verniz pegajoso de perigosa enfermidade. Se conseguires perdoar os ofensores em todas as suas investidas sobre ti, nas lides de cada dia, o Senhor da vida que habita em todos os lugares, e certamente na sua consciência, vai perdoar-te. Lembramos a luminosa legado pelo apóstolo Paulo, em espírito, que no Evangelho segundo o Espiritismo, acolheu fora da caridade não há salvação. O esquecimento das faltas cometidas dos outros para conosco testifica o amor que temos por eles. E o amor é a caridade em pleno exercício nos caminhos da alta maturidade. No primeiro parágrafo desse slide, vocês vão perceber por que às vezes nós não encontramos o diagnóstico dos nossos sentimentos, das dores físicas. É a falta de perdão, meus irmãos. E às vezes, não nos conscientizamos que também estamos passando certas situações nessa vida, nessa encarnação, mas são de vidas passadas que nós estamos colhendo. E quando estivemos lá na preparação para a reencarnação, nós assumimos o compromisso de passar por aquilo. Mas quando chegamos aqui, diante das dificuldades, dos obstáculos, nós acabamos desistindo. E tudo isso vai somatizando e potencializa as nossas dores e nossas doenças físicas. Sem medo nenhum de falar para vocês, grande parte dos nossos problemas e doenças que muitas das vezes não são detectadas pela medicina atual, são problemas da falta do perdão. O livro dos Mensageiros. Estamos aqui na casa estudando esse livro. Em breve vamos passar para um outro da sequência das obras de André Luiz. Todos são bem-vindos, aqueles que já não participam, né, da casa, mas no início do nosso evangelho tinha todos os horários e lá na frente também tem. São sempre bem-vindos. Que deu origem ao filme Nosso Lar, que está aí fazendo um sucesso, graças a Deus, né? Trazendo cada vez mais nossos novos colegas para a doutrina. Eu penso que no futuro nós teremos uma série do livro dos Mensageiros. Porque é muito pouco tempo, 2 horas, para falarmos desse livro, que é maravilhoso, de um conteúdo que engrandece e que nos orienta os caminhos. Eu selecionei aqui para vocês 4 capítulos que eu aconselho, sem querer dar o spoiler aqui do filme, mas aqueles que já assistiram o filme, leia esses capítulos. E aqueles que vão assistir também leia anteriormente. Porque basicamente a história toda passa em cima desses 4 capítulos. E o capítulo 4, que é o caso Vicente. Vicente foi um grande médico que durante encarnado prestou grandes serviços a nós, encarnados, descobrindo várias e várias doenças e bactérias. E quem leu também o Nosso Lar vai entender nesse capítulo que Vicente foi uma das pessoas, um dos espíritos que já no plano espiritual
foi que encaminhou André Luiz para o perdão. O perdão para com a sua esposa. Vicente, antes, ele conta a história dele, que nós vamos falar em seguida. Ele fala: André, por que você está tão revoltado? A sua esposa Zélia, ela foi tão pacienciosa com você durante o seu período de casamento. Aguentou suas horas de trabalho, dedicando ao laboratório, os seus excessos da bebida alcoólica, o seu excesso na alimentação errada, e não deixou nenhuma condição para que ela sobrevivesse após o seu desencarne. Ela tinha que começar um novo relacionamento. E André, ligado às coisas materiais, ele simplesmente achou ruim porque viu outra pessoa dentro do lar, quando ele teve permissão para visitar, isso em espírito, e viu que a foto dele já não estava mais na parede, que tinha outro homem na sua casa. Vocês estão percebendo que também, às vezes, a falta de perdão vai com a gente para o plano espiritual? E o caso do Vicente? O caso do Vicente, ele também médico, que trabalhava também na mesma atividade de laboratórios, de detecção de doenças. Ele, durante muito tempo, Rosalinda, que era sua esposa, trabalhou com ele, mas só se dedicava ao trabalho, somente ao trabalho. Até que um dia, o irmão de Vicente, Eleutério, foi morar perto do Vicente e começou a frequentar a casa do Vicente. Vicente só trabalhando, a esposa às vezes o acompanhava, mas de repente ela resolveu parar de trabalhar e começou até a ir no cinema com o cunhado. Isso acabou gerando uma atração entre ambos e planejaram o assassinato de Vicente, que já tinha um abscesso nasal, e ela, como já era conhecedora de laboratório, prepararam lá um vírus, e durante o período que o Vicente estava dormindo, injetaram esse vírus, e ele veio a falecer. Mas ele sofreu muito durante esse período. Até que ele chega no nosso lar, recebendo André Luiz com ele, ele foi orientado por Aniceto que o perdão era o único caminho. E também houve falha de todas as partes. E foi onde Vicente perdoou as faltas da sua esposa. A queda de Otávio. Otávio foi um espírito que veio com um compromisso já do plano espiritual do nosso lar, que teve 6 amiguinhos que o ajudaram durante o período de trabalho e dedicação no nosso lar. E ele assumiu o compromisso que quando viesse para a próxima encarnação, ele acolheria esses espíritos. Eles vieram por vias que ele não entendeu. Primeiro, sua mãe com seu pai, teve filhos, depois a mãe morreu, o pai contraiu outro matrimônio e trouxe mais 3 que completaram os 6. A hora que ele estava com os 6 dentro de casa, ele esqueceu totalmente o que ele tinha assumido no plano espiritual e abandonou aqueles pequeninos à própria sorte. Contraiu matrimônio de forma totalmente errada, uma gravidez não preparada. Teve um filho, e esse filho e essa esposa foram a causa da sua ruína, e morreu de sífilis aos 40 anos de idade. Mas mesmo assim, Aniceto acolheu, fez um trabalho de regeneração desse espírito, e ele foi perdoado por Aniceto. Na oficina do nosso lar, do 34 a 36, vocês vão entender as dificuldades que é você ter uma casa espírita. Além dos obsessores do plano espiritual, nós temos ainda os obsessores
da matéria. A dona Isabel ficou viúva do seu Isidoro, com 3 crianças, sem nenhuma condição de levar o trabalho em frente, por recursos financeiros. Um dos filhos mais revoltado queria alugar parte do imóvel para poder ter algum recurso para fazer 2 alimentações por dia, mas porque só estavam fazendo uma. E dona Isabel foi firme. Não, o propósito, o planejamento do nosso pai, do vosso pai, era que aqui fosse uma casa de acolhimento, de evangelização. Isso tudo também vocês vão verificar, que através da caridade, do acolhimento e do perdão, essa casa se tornou uma oficina do nosso lar, aqui na nossa terra. No capítulo 50, a desencarnação de Fernando. Vocês percebem no livro, e também depois vocês vão verificar no filme, que os amigos, os parentes, eles sentem uma dificuldade muito grande de deixar, às vezes, um parente próximo, um pai, uma mãe, desencarnar. Tanto que, em determinado momento, Aniceto, com André Luiz e Vicente, provocam uma melhora no quadro de Fernando para que todo mundo se ausente. E ele dá aquele sinal que todo mundo conhecemos, que é a melhora da morte. No que a família parte, ele desencarna. Chico fala sempre que nós nos preparamos muito mal para a morte. Nós temos que entender, e nesse livro eles nos dão uma noção muito exata do que é a nossa encarnação aqui, que as obras de André Luiz, principalmente no livro Os Mensageiros, eles estão nos preparando para uma grande viagem. E qual é essa viagem? É o retorno para a casa do nosso Pai, na pátria espiritual. Mas quem que se prepara para essa viagem? Não. Nós, quando preparamos uma ida para a praia, nos preocupamos com a cerveja, com o gelo, com o guaraná, com o biquíni. Quando nós vamos pescar, nós nos preocupamos com a vara de pesca, com a isca. Se nós vamos para uma cidade fria, nós nos preocupamos em botar o casaco, um cobertor. Mas não nos preparamos para o retorno na pátria espiritual. E o que nós precisamos levar na nossa bagagem? O perdão, o amor, a caridade. Então, precisamos nos aprofundar nesses ensinamentos que nós temos através das obras de André Luiz. Eu inseri esse slide no último instante, e fui até autorizado a comentar aqui com vocês. Nós temos aqui nos últimos tempos muitas crianças, espíritos elevadíssimos, que estão vindo de planetas de regeneração. Eu coloquei até por conta própria ali, o planeta de Alcione, que é 2 vezes maior do que a Terra, né? Mas Alcione não é aquela cantora não, tá? Se forem pesquisar. E segundo os estudos, diz que os espíritos que vivem nesse planeta, eles conseguem enxergar a sombra de nós encarnados aqui na Terra. Então, meus irmãos, vamos dar mais atenção para as nossas criancinhas, para os nossos filhos e para os nossos netos. A partir do dia 19 de fevereiro, na nossa casa, quer contribuir com vocês. Às segundas-feiras, dia do Evangelho, nós vamos iniciar, logo depois do Carnaval, a evangelização infantil. Para que vocês tenham mais tranquilidade, mais contato com a espiritualidade durante o Evangelho e, automaticamente, seus filhos, seus netos, estão sendo recebidos por nossos irmãozinhos voluntários para o início do contato com a doutrina. Nós estamos no finalzinho, eu queria contar para vocês uma história que todo mundo já ouviu falar, que é Construindo Pontes.
Tinha um pai que tinha 2 filhos, e ele, quando faleceu, ele tinha uma fazenda muito grande. Ele chegou, deixou o testamento dele, que de um lado do rio ia ficar para o filho mais novo, e do lado direito ia ficar para o filho mais velho. E faleceu. Durante algum tempo, os 2 irmãos ainda viveram bem, mas por questões de ressentimento, hein? Guarda bem essas palavras. O caminho, o obstáculo para o perdão é o ressentimento. E o perdão nos leva à doença. Bom, em função de ressentimentos, deixaram de se falar durante um bom tempo. Quando um certo dia, chegou na casa do irmão mais velho, um senhor com a maletinha, com um martelo, com um serrote, falando que era carpinteiro, se ele tinha algum serviço que pudesse fazer. O irmão mais velho automaticamente falou: tenho sim. Eu quero que você, tem a quantidade de madeira que você imaginar no depósito, eu quero que você faça uma cerca aqui, que eu não quero ver mais a cara do meu irmão que está do outro lado. E falou: olha, eu tenho que ir para a cidade, vou deixar você trabalhar à vontade, quando voltar a gente acerta. Quando esse irmão mais velho, ele retornou da cidade, ele olhou e ficou revoltadíssimo com o carpinteiro. O carpinteiro não fez a cerca, ele construiu uma ponte sobre o rio. Antes dele ficar um pouco mais bravo com o irmão mais velho, com o carpinteiro, ele olhou do outro lado da ponte e viu o irmão mais novo correndo para o lado dele. Correndo para abraçá-lo, disse que estava morrendo de saudade. E não se tocou em nada dos ressentimentos antigos. Aquilo uniu novamente a família. Quando o irmão mais velho olhou para trás, ele viu que o carpinteiro estava preparando a maleta dele. E falou: não, mas agora você tem que ficar com a gente. Eu tenho muito serviço para que você possa fazer. E o carpinteiro falou assim: não, eu tenho muitas pontes para construir. Essa é uma mensagem de perdão. Para finalizar, olha o maior exemplo que nós temos de perdão, meus irmãos: Jesus Cristo. No momento de maior sofrimento da sua vida, prestes a dar o último suspiro e retornar à casa do Pai, olha o que ele diz para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantos das nossas famílias, quantos dos nossos amigos, às vezes nos ofendem, às vezes sem perceber, sem querer, sem a intenção, mas dependendo do nosso estado emocional, nosso estado de espírito, nós encaramos como uma ofensa. E aí vem o ressentimento, vem as doenças, mas nunca o perdão. Então eu gostaria que todos fechassem os olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, por essa noite de hoje. Agradecer nossos irmãozinhos, espíritos de luz, que estiveram do nosso lado durante essa noite. E pedir que quando nós retornemos aos nossos lares, nós encontremos a nossa caixinha de ferramenta, com aquele serrote, com aquele martelo e alguns pregos, para começarmos a reconstruir as pontes desta nossa encarnação. As pontes com nosso pai, as pontes com nossa mãe, com nosso marido, com nossa esposa, com nossos filhos. E isso não vai cessar nunca,
que nós precisamos expandir a construção das pontes que nos levam ao perdão, nos levam a saber dar e a saber receber. Eu gostaria que fizéssemos alguns segundos de vibrações para todos os nossos irmãozinhos desencarnados, aqueles irmãozinhos que estão no umbrais, aqueles que estão aqui na nossa casa, Seara Bendita, precisando de tratamento. Graças a Deus. Vamos fazer o Pai Nosso de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Que Jesus Cristo nos acompanhe no retorno dos nossos lares e tenham todos uma boa noite.